Olá, bem-vindo à aula 3 da Semana da Constelação Familiar. Na aula anterior, nós falamos sobre o apego ao ex. Como foi para você essa aula? Se puder, deixe abaixo o comentário dessa aula, o que você achou da anterior. E para quem já assistiu e deixou comentário na aula anterior, quero agradecer a todos pela participação, pelos comentários e compartilhamentos. Nessa aula vamos falar como melhorar a relação com uma mãe controladora, o que você precisa aprender sobre a relação e o que aceitar em você para melhorar a relação com ela. No contexto da constelação familiar, muitas vezes a dificuldade que você tem com a sua mãe também é uma dificuldade que a sua mãe teve com a mãe dela, em especial, e também com os pais. De alguma forma, a relação mal resolvida da sua mãe com os pais dela reflete na relação com você. E compreender que também tem algo para você aceitar em você. Geralmente o que você não aceita na sua mãe, também você não aceita em você. Compreender isso e aceitar em você também torna a relação mais fácil, mais simples, e você tende a não atrair tantas pessoas tão parecidas com ela. É bem provável que se você tem dificuldade com a mãe controladora, você tenha uma tendência a atrair pessoas assim para a sua vida. Faz sentido? Você tem o sentimento de que nada do que você faz é bom o suficiente para sua mãe? Você tenta de tudo e sempre tem algo errado. Se você percebeu isso, é provável que você tenha uma mãe controladora e você já saiba isso, mas o que é importante compreender é que tentar agradar nunca vai ser bom o suficiente. Então não é em termos de fazer mais por ela, mas é sobre se colocar em primeiro lugar e fazer por você. Desenvolvendo consciência sobre as suas emoções, você naturalmente melhora a relação com ela. E esse é o nosso enfoque. Para melhorar a relação com a sua mãe, você precisa aceitar em você o que você não aceita nela. E claro, se você for utilizar o princípio sistêmico numa constelação familiar, você tem a possibilidade de olhar para o que está por trás dessa relação. O que da relação da sua mãe com os pais dela reflete na relação com você. Então, muitas vezes, não depende só de você e da sua mãe. Depende dela na relação com os pais dela. Quando essa relação é incluída entre a sua mãe e os pais dela, aí é possível ter uma melhor relação entre mãe e filha. A minha experiência com o tema mãe controladora é, em particular, fazendo atendimentos com constelação familiar e ajudando a várias pessoas. No meu caso, a dificuldade de relação que eu tinha em relação aos meus pais era em especial com meu pai, que sempre teve uma postura impositiva, autoritária. E era o que me fez ficar ressentido por muito tempo. O mais curioso que eu percebi logo é que eu tinha uma tendência a atrair pessoas assim. Pessoas que me incomodavam porque exatamente elas eram também impositivas. Então aquilo que eu tinha mal resolvido, como eu não aceitava meu pai como ele era, julgava que era errado, eu esperava que ele fosse diferente, eu queria que ele fosse diferente, que ele escutasse mais, que ele apoiasse mais, só que isso não era possível, porque era o jeito dele. Então o que eu precisava, o desafio que eu tive foi aceitar isso em mim. Então quando eu aceito que eu sou igual a ele, que eu também posso ser autoritário, impositivo, quando eu aceito isso em mim, naturalmente a relação fica mais fácil. E aí a coisa mais curiosa, eu percebi que eu parei de atrair pessoas que me incomodavam, que tinham esse traço. Ou seja, enquanto eu não estava resolvido comigo nesse tema, enquanto eu não tinha aceitado que eu repetia a negação em mim, ou seja, o que eu não aceitava no meu pai, eu não aceitava em mim, e aí por não aceitar, o meu campo fazia eu atrair pessoas impositivas, autoritárias, com as quais eu me desentendia e me afastava por ressentimento, como foi exatamente com meu pai. Falando da mãe controladora, na sua mãe, que você não gosta, você também não aceita em você. Enquanto você não aceitar em você, vai sempre existir vamos dizer, um mal-estar na relação.
Quando você aceita que você é igual à sua mãe, ou seja, você também é controladora, e que está tudo bem, que o traço de ser controlador, na verdade, é uma maneira de ser, não está errado, é uma energia, é uma manifestação. Você pode aceitar isso em você e expressar essa forma de ser do seu jeito. Quando você compreende e faz essa escolha, a tendência é que você experimente mais bem-estar. Quando você ignora ou quer mudar a sua mãe, você também não aceita isso em você e, claro, tende a sofrer, tende a ter mais desconforto e atrair pessoas autoritárias também. Faz sentido isso? Se faz sentido, deixa um comentário abaixo. Como que você tem lidado com a relação com a sua mãe? Como você lida se ela é controladora? Como é a relação? E a partir do que você ouviu nessa aula, como você vai lidar diferente com ela e com você mesma? Sobre como lidar com as emoções, é provável que a dificuldade que você sinta na relação com a sua mãe também tem a ver com a dificuldade que você tem na relação com as suas próprias emoções. No fundo, a emoção mais profunda é a tristeza. Então, a forma como você lida com a tristeza vai influenciar na relação com a sua mãe. Por quê? Porque a tristeza precisa de acolhimento. Quando você ignora a tristeza, ela não se resolve. Quando você remoe a tristeza e fica pensando em tudo de negativo, culpando os outros ou se sentindo culpada, também não resolve. Acolher a tristeza não é ficar triste por muito tempo e não é ignorar a tristeza. Acolher a tristeza é olhar para ela, estando presente no momento, com acolhimento e aceitação. Um outro aspecto sistêmico que afeta a relação entre mãe e filha tem a ver com a hierarquia. É um pouco parecido do que eu falei na aula 2. Uma relação anterior mal resolvida afeta a relação atual. Em especial, na relação entre mãe e filha, uma relação anterior do pai, que terminou quando conheceu a sua mãe. Essa relação anterior do seu pai pode estar afetando a forma como você se sente em relação à sua mãe. Então, se essa relação anterior ficou mal resolvida e essa mulher que foi deixada, que terminou a relação, ela se sentiu prejudicada, é provável que você, como filha, acabe por um amor sistêmico espelhando o sentimento dela. Daí a possibilidade de um sentimento de rivalidade, de competição entre você e a sua mãe. Então, se você sente uma competição entre você e a sua mãe pela atenção do seu pai, é possível que tenha essa relação anterior do seu pai afetando a forma como você se sente. Como que você vai saber isso? Fazendo uma constelação familiar. Para você saber como a constelação pode impactar positivamente a vida das pessoas, eu quero compartilhar com você mais um depoimento. Olá, meu nome é Esther, eu sou atriz e fotógrafa e eu já faço constelação com o Rodrigo faz uns 2 anos. Antes de conhecer ele, eu já tinha ouvido falar de constelação, mas nunca tinha participado, não sabia bem como que era e achava até que era uma coisa muito mais complexa, pelo jeito que se falava e tal. Mas assim que eu comecei a participar, eu vi que é muito rápido e muito efetivo. Talvez das técnicas que eu conheço assim, de terapia seja a mais efetiva. E desde a primeira que eu fiz, eu já comecei a ter resultados. Eu já ouvi algumas objeções sobre constelação familiar e uma das mais frequentes é que essa ideia de se guiar pelos sentimentos é perigosa, porque o coração pode levar para caminhos desconhecidos. Esse é o pensamento que empodera a mente. E quando você se guia pela mente, você se guia para uma estrada árida, sem vida. O que dá vida, o que dá sentido, são os sentimentos. Então é necessário se guiar também pelos sentimentos. Quando você olha e acolhe os sentimentos, com a ajuda da constelação familiar, por exemplo, o que você está fazendo é incluir os sentimentos. Não é mudar uma guiança pela mente para uma guiança pelos sentimentos, mas é conjugar as duas coisas. Colocar a sua mente para trabalhar em harmonia com o seu coração, ou seja, pensamento apoiando o sentimento. Quando você faz isso, você experimenta mais bem-estar.
e começa a perceber mais coincidências positivas na sua vida. Nesse tema do lidar com a mãe controladora, pode ser que você não queira aceitar a sua mãe por achar que aceitar significa submeter-se à vontade delas. E aí a aceitação não tem a ver com submissão. Aceitação que significa lidar com o que existe no momento. Você pode aceitar a sua mãe tranquilamente e respeitar os seus sentimentos. Pode ser que você prefira manter distância. Então é possível aceitar a sua mãe como ela é e manter distância, porque você está se preservando. Você aceita ela e aceita que você quer distâncias. Não existe obrigação de conviver. Quando você respeita o que você sente, você tem uma melhor relação com você e inclusive com a sua mãe. Bom, vamos ao exercício. Eu comentei algumas possibilidades de exercício e a forma bem prática e simples é: imagina a sua mãe e percebe como você se sente em relação a ela. Ela está perto ou está longe? Se estiver longe, imagina ela perto. Ok? Percebe o tamanho dela. Ela está do mesmo tamanho que você? Está maior ou menor? Se ela estiver menor ou do mesmo tamanho, imagina ela maior. Percebe como você se sente. Imagina que a sua mãe, olha para a própria mãe. E ela entrega para a mãe dela a caixa e diz: mãe, deixo com você o que é seu e guardo comigo o que é meu. Depois de ela fazer esse gesto, ela olha para você. Percebe o que muda? Fica melhor? Fica mais leve a relação? Normalmente fica. Experimenta dizer para ela: eu deixo com você o que é seu e guardo comigo o que é meu. E percebe o que muda. Agora, olha para a sua tristeza. Então tem a sua mãe, onde ela está, e você olha para a sua tristeza. Como você se sente em relação à imagem da sua tristeza? Que pode ser ou você criança, ou você quando você lembra de uma tristeza. Essa imagem está perto ou está longe? Se estiver longe, traz para perto. Percebe como você se sente e você diz para ela: eu vejo que você está triste e está tudo bem. E você diz também: eu vejo você, você faz parte. E também, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Por último, você diz: você é bem-vinda na minha vida. E imagina que você abraça e acolhe ela. Depois de acolher a sua tristeza, como está agora na relação com a sua mãe? Sente mais conexão, mais proximidade? Então, nesse vídeo eu falei sobre a relação com a mãe controladora e como melhorar a relação, melhorando a relação com os seus sentimentos, aceitando em você o que você não aceita nela e também olhando para uma relação anterior do seu pai. Quando existe aceitação e devolve-se para essas pessoas o que é delas e você assume o que é seu, existe bem-estar. O próximo vídeo eu vou oferecer uma oportunidade exclusiva para quem participou da Semana da Constelação Familiar. É um desconto que vai estar disponível somente enquanto o carrinho estiver aberto. O período de inscrição é curto, vai compreender no máximo 6 dias, ou seja, em torno de uma semana. Nesse período existe um desconto especial. Então você precisa assistir o próximo vídeo, que vai estar disponível daqui a 2 dias. E nesse próximo vídeo você vai ter mais informações sobre essa oportunidade, que é o curso de formação em constelação familiar individual. Então imagina, como seria você aprender na prática a usar os princípios da constelação familiar para o seu desenvolvimento pessoal e para ajudar outras pessoas. Então você tem a oportunidade a cada semana de aprender aspectos diferentes da constelação familiar. São 8 módulos, nós construímos de forma bem prática e simples, através das aulas, um processo onde você aprende e pode aplicar. Então o enfoque é prático, você vivencia junto comigo, fazemos exercícios juntos, como fizemos nessa aula, você sente a mudança em você e você já pode praticar na sua semana.
Então você tem a cada semana o acesso a novas aulas e o curso se desenvolve ao longo de 8 semanas. Em 8 semanas você vai aprender o essencial, o mais importante e o mais prático sobre constelação familiar, para fazer os exercícios junto comigo e sentir em você a mudança e para ajudar outras pessoas. Quanto mais você praticar, mais benefício você vai ter. Então, eu aguardo você na próxima aula com essa oferta especial. Como eu falei nas outras aulas, eu tenho o propósito de chegar a mais pessoas com constelação familiar, com essa abordagem prática, simples, que você já vivenciou. Então, o meu convite é que você compartilhe esse vídeo e os outros com o máximo de pessoas possível, para que elas também conheçam essa abordagem da constelação familiar e vivenciem, já mesmo ao assistir aos vídeos, uma leve mudança. Então é isso, eu fico por aqui e nos vemos na próxima aula.